menos 20%, menos 30% do reflexo que essa crise trouxe a essas pessoas. Enquanto o presidente estava dizendo que nada estava acontecendo, as pessoas estavam notando que iam no supermercado com R$100 e voltavam para casa com X produtos. E estavam voltando do supermercado com menos daqueles produtos que elas traziam antes e que isso era reflexo da crise. Então, realmente, eu acho que ele começa a ser vaiado nos supermercados e esse é o reflexo dessa vaia. Né? A não ser que ele consiga retomar e realmente consiga que isso isso mude de figura, essa queda vai continuar a acontecer. Mas isso não foi um movimento que foi de agora, não. Já vem de bastante tempo. Já vem de outras atribuições que o governo devia ter tomado que não tomou, né? Do inchaço de ministérios, do excesso de propaganda em cima de um programa que tinha uma finalidade que foi desvirtuado, que foi o PAC, que era um programa que era interessante, porque ele tinha uma linha, né, vamos facilitar a infraestrutura para a produção, e depois você transformou ele numa coxa de retalhos tão grande que tudo que se fazia era do PAC. Né, e o PAC perdeu a sua essência, realmente perdeu o rumo, e hoje tudo se diz que é o PAC e o PAC pouco faz. Né, se a gente fizer uma avaliação do que se disse do PAC e do que se realizou, a gente vê que é frustrante o realizado, o empenhado, o pago referente ao programa de aceleração do crescimento. O deputado, o PSDB avalia que o candidato do PT vai ser mesmo a ministra Dilma? Até porque ela está tendo muita visibilidade nas inaugurações, nos eventos. Eu acho que é muito cedo ainda para dizer isso. Talvez não seja ela, quer dizer, com o tempo pode... Eu acho que talvez seja muito cedo para dizer isso, né? Será que foi discutido? Né? O PT que sempre discutiu os nomes de candidatos, colocou isso em convenção. Será que a ministra Dilma realmente ela é o consenso da base do PT, das diversas correntes? O Lula que deve ser o consenso. Com certeza essa candidatura da ministra Dilma tem sido colocada de uma forma cacicoide, como diria aqui o nosso deputado Fernando Hugo, que gosta de neologismo. De cima para baixo. O PT tão democrático colocando um candidato de cima para baixo. Né? Será que isso é a vontade realmente de todas as correntes que existem dentro do PT? Não sei. Talvez isso venha a ser deflagrado ao longo desse ano, ao longo desse processo, e possa haver alguma mudança. Né? Mas, até agora, é o que aparenta. Tem sido feita campanha aberta com relação a isso. Agora, deputado Tomás, aqui no Ceará, a tendência do PSDB, na sua opinião, em 2010, é marchar com o governador, marchar com o candidato próprio? Quer dizer, isso com o tempo, o PSDB tende a se distanciar, então, do governo, quer dizer, ficar cada vez mais crítico ou não? Olha, é muito cedo ainda. Todos os cenários eu acho muito cedo para se antecipar. É preciso resguardar a figura do presidente, por mais que não seja de um partido que é o meu, que seja aliado ao meu partido. Do governador. Do presidente. Sim, do presidente. É preciso resguardar a figura do presidente, esse debate antecipado da eleição, isso desgasta a figura presidencial. É preciso também resguardar a figura do governador do Estado. O governador, independente de ser o governador Cid hoje, ou de ser o governador Lúcio ontem, ou de amanhã que será um outro governador, independente da figura que senta na cadeira, a cadeira de governador ela tem a sua importância e ela tem que ser respeitada. Então, eu acho que essa antecipação do debate desgasta a figura do governador, atrapalha as ações do governo e termina atrapalhando o desenvolvimento do Estado. Então, eu acredito que não devemos antecipar isso, até porque o PSDB ele é defensor daquilo que é bom para o Estado, daquilo que ele acredita, e ele não abandonou essa sua ideia, né? Quando foi o governo, quando esteve à frente das ideias, dos planos governamentais, fez dessa forma. Hoje, afastado do governo, mas apoiando, continua dessa mesma forma, sempre contrário àquilo que acredita não ser bom para o Ceará, mas apoiando de forma consistente, consubstancial, tudo aquilo que acredita ser importante. Eu acho que isso é bom que seja estabelecido, que seja mantido até as proximidades da eleição, para que não atrapalhe o nosso Estado. Qual é a visão que o deputado Tomás Figueiredo tem dessa questão do aquário, da construção desse aquário, que é um equipamento importante, digamos assim, uma âncora importante para o turismo, de certa forma vai valorizar aquela região da praia, mas qual é a avaliação que o senhor tem? Porque existem críticas ao projeto. Como é que Olha, eu acho o aquário... O senhor participou da reunião com o deputado Ivo? Não pude participar porque não estava aqui, infelizmente estava em viagem, mas eu acho o aquário importante. O aquário é, sem dúvida, uma ideia importante, não é uma ideia que surgiu agora, já é uma ideia que vem sendo discutida há bastante tempo, inclusive a própria imprensa já colocou isso,
Então, até pela empresa ter colocado isso no passado, a gente vê a importância deste aquário. Né? O que cabe aí são como é que vai acontecer esse aquário. Né? Eu vi que falaram que é o investimento com a compensação dos danos ambientais trazidos pela termoelétrica a carvão. Mas não é mais. Exatamente. Havia essa questão, até porque a gente não pode colocar essa disposição do Estado com relação a investimento em cima de um projeto, por exemplo, da refinaria, que ninguém sabe nem que dia que vai sair do papel. Né? E tem outras questões também. Eu acho que isso entra muito numa questão que foi levantada pelo senador Tasso, da dificuldade do Estado de atrair investimentos privados. Né? Você já imaginou o Estado do Ceará sem o Beach Park como uma atração turística que faz diferença na hora da escolha? E você já imaginou o Beach Park administrado pelo governo do Estado? Eu acho que não daria certo. Então, eu acho que a questão do aquário é também essa. Será que houve uma dificuldade do Estado de atrair um investidor privado para explorar esse aquário aqui no Estado do Ceará? Será que talvez esse seja até um objetivo a médio e longo prazo, não sei. Será que esse aquário vai ser feito através de uma parceria público-privada? Né? Será que esse aquário vai ser realmente só do Estado, gerido pelo Estado? Tem uma série de questões ainda que precisam ser esclarecidas para que a gente possa realmente ter um posicionamento. Mas é extremamente interessante a ideia do aquário. Eu só discordo do líder do governo, do deputado Nelson Martins, quando ele fala que o aquário também vai ter um viés muito mais científico do que turístico. Até porque se é para ter um viés científico, vamos investir nas universidades, vamos investir na UES, vamos investir na UVA, na URCA, que dá muito mais resultado. Né? Se o aquário vem e ele tem um caráter científico, pode ter, secundário. Mas com certeza o apelo turístico dele é muito maior e é sem dúvida uma ideia muito interessante e muito importante. Nos países que possuem esse tipo de equipamento, ele é essencialmente um apelo turístico. Exatamente. E funciona assim. E na grande maioria privado. Existem também parcerias público-privadas e até estatais, como parece em Vancouver, no Canadá, parece que ele é estatal. Mas a grande maioria realmente ele funciona de uma forma privada, o senhor tem razão. Deputado, como é que está lá a mina de Itatiaia? Eu me lembro que fiz um programa aqui com o senhor, toda uma luta, o município se preparou, na gestão de seu pai, fez todo um trabalho, uma coisa realmente demorada, e finalmente surgiu a luz no final do túnel. Quer dizer, já começou de fato, quer dizer, a exploração da mina já tem data, horário para começar. Como é que está esse processo? Olha, esse processo está bem avançado. O governo do Estado assinou um protocolo com a Galvani Mineração e com a INB, se comprometendo em, dentro de determinadas datas, aprontar a infraestrutura necessária. Agora, para junho ou julho, salvo engano, está dentro dessa previsão a conclusão de um trecho da CE 366 que liga o município de Itatira à mina, que é o trecho menor, que são 17 quilômetros, né? E os demais... Porque isso é a infraestrutura fundamental. Isso é a infraestrutura fundamental, porque a estrada necessita da estrada asfaltada para fazer a movimentação enquanto da obra. Então, foi das exigências que foram mais prementes com relação à infraestrutura da mina. Ainda temos a infraestrutura e energia, as linhas de energia, e a água, que é a infraestrutura mais cara. O projeto de água, que inclusive... A água vai vir de onde? Vai vir do açude Edson Queiroz, que fica próximo a Santa Quitéria, a sede do município de Santa Quitéria, e vai ter uma adutora de mais ou menos 60 quilômetros até lá. É um dos projetos realmente mais caros. Só uma coisa para daqui a 2 anos, então? Olha, o início das obras, eles queriam começar ainda em 2009, mas há alguns entraves burocráticos acerca do consórcio formado entre a Indústria Nuclear do Brasil e a Galvani Mineração. O dinheiro que se necessita para fazer o investimento, a Galvani tem os 20% que ela necessita e os outros 80% ela conseguiu junto ao Banco do Nordeste. Ou seja, dinheiro há. Né? Não é por falta de dinheiro, não foi a crise que afastou. Não, o dinheiro está disponibilizado. O Banco do Nordeste aguarda uma minuta da Indústria Nuclear do Brasil, de que está fazendo esse contrato, e já tem mais de 600 milhões, 700 milhões de reais disponíveis para a INB tocar esse projeto, dividido em algumas etapas, esse pagamento, dentro do cronograma estabelecido pelas duas. Porém, é um consórcio que deve reger-se por 25 anos, Renato. E toda a operação da mina, no que diz respeito a fosfato e a urânio, deve ser regida por esse consórcio.
que é um contrato entre as duas empresas. E, como todo contrato, ele tem